Temos desde acender um fósforo, velejar, andar de comboio, mandar e-mails, voar, comprar, secar, atar, costurar, destruir, andar de trenó, de caminhão, apertar, tocar, cronometrar, escalar, rimar, teclar, pagar, queimar, limpar, localizar, partir, esburacar, mandar SMS, pedir, descansar, falar, andar, escrever com giz ou ver este programa. Tudo isso é só possível porque alguém algures observou, experimentou e transformou o que foi em tempos apenas uma ideia numa ferramenta útil e poderosa. Por mais incríveis que sejam estas inovações e invenções, em breve poderão tornar-se obsoletas, ao lado do que estes exploradores passados e presentes descobriram e estão a descobrir, quando observam e testam as profundezas do universo mais poderoso, minúsculo e estranho que possa imaginar. O universo quântico, um reino paradoxal, de um potencial aparentemente quase ilimitado, onde fenómenos fascinantes estão a ser descobertos e desenvolvidos em novas tecnologias que podem vir a alterar o mundo tal como o conhecemos. Acompanhe-nos nesta viagem a um mundo estranho e progressivamente mais tecnológico da Revolução Quântica. A primeira noção que a humanidade teve do universo quântico surgiu em 1900, com um tal de Max Planck, um físico genial que tentava descobrir porque é que os objetos mudavam de cor quando eram aquecidos. Mas esperem, estamos a adiantar-nos. Antes de chegarmos à física quântica, precisamos de saber um pouco sobre física tradicional. Primeiro havia um senhor famoso chamado Newton, que com algumas simples equações matemáticas descreveu e previu o movimento dos planetas. Esta era uma ideia poderosa. Isaac Newton compreendeu o poder da matemática. Ele compreendeu que não só podemos englobar vários fatos ou dados numa simples equação, como também podíamos usar estas simples equações para prever o futuro. O que ele descobriu foi que o mundo é fundamentalmente previsível. Depois, um senhor chamado James Clerk Maxwell provou que a eletricidade e o magnetismo também podiam ser sumarizados em poucas equações matemáticas. As equações de Maxwell tiveram um impacto enorme no desenvolvimento tecnológico no último século, o século XX. Tudo o que vemos à nossa volta, a televisão, os telemóveis e muitas destas ferramentas tecnológicas muito úteis que utilizamos, são o resultado desta tremenda revolução que Maxwell iniciou. Entre Newton e Maxwell, os cientistas pensavam que já sabiam como é que o mundo funcionava. As coisas orbitavam em redor umas das outras e praticamente tudo o que era transmitido, incluindo a luz, vinha em ondas como as que vemos quando uma gota cai na água. Vamos chamar a estas observações geniais o mundo clássico, um mundo em que tudo é previsível e parece familiar, o que nos remete de novo para Max Planck, que nos conduziu à era quântica, à era dos lasers, CDs, computadores e aparelhos de comunicação pessoal. Ele estava a estudar algo que não tinha muito a ver com estes aparelhos futuristas. Tal como eu disse antes, ele tentava perceber o mistério dos objetos mudarem de cor à medida que aqueciam. Agora podem perguntar-se por que é que alguém quereria estudar algo que é tão, enfim, tão... Podemos alegar que é uma questão aborrecida, mas para os físicos era muito interessante. E se Max Planck não tivesse achado fascinante esta questão aparentemente aborrecida, talvez a física quântica não existisse. Tal como Isaac Newton tinha usado as leis da física clássica para descrever o mundo familiar que o rodeava, Planck também quis usar a sua abordagem para perceber porque é que os objetos mudavam de cor à medida que aqueciam. Mas o que descobriu foi que as leis da física clássica não estavam a funcionar, pois davam-lhe a resposta errada. Então ele tentou uma nova abordagem, uma hipótese matemática totalmente nova, e ao fazer isso resultou e ele obteve a resposta certa. Mas o problema era esta nova hipótese, ela não se enquadrava com as leis da física clássica. Planck arranjara uma explicação extremamente exata, mas na qual ele próprio não acreditava. A primeira pessoa a levar a sério a ideia de Planck foi um jovem administrativo no Departamento Suíço de Patentes, Albert Einstein, que naquela altura era ainda desconhecido de todos. Einstein descobriu algo que Max Planck não queria acreditar, que a luz não é apenas uma onda contínua. Por vezes comporta-se como uma partícula. Os físicos chamam a isto a dualidade onda-partícula.
Um dos maiores feitos intelectuais de Albert Einstein e que lhe valeu o Prémio Nobel foi ter percebido que a luz se comporta como se viesse em bocados, em pedaços, os quanta. Os quanta de luz chamam-se fotões. Esta ideia surgiu inicialmente no trabalho de Max Planck, mas aí não passava de um artifício matemático. Einstein percebeu que não era apenas matemática, era mesmo física. Tirou daí consequências e explicou as experiências que não podiam ser explicadas com ondas. O trabalho de Einstein constituiu um ponto de viragem no desenvolvimento da física moderna. Depois, em 1913, Niels Bohr começou a completar o quadro quântico ao explicar a estrutura do átomo usando estas simples equações. Pronto, talvez não sejam assim tão simples para quem não fala a linguagem dos matemáticos. Bohr conseguiu explicar as propriedades dos átomos usando a mecânica quântica. Ele usou um modelo chamado modelo planetário, que é similar à Terra a girar à volta do Sol, mas no caso dos átomos, mostrava os eletrões a girar em torno do núcleo. Mas a matemática de Bohr mostrou-lhe que os eletrões não giravam em torno do núcleo numa órbita semelhante à que os planetas adotam em torno do Sol. Pelo contrário, os eletrões podem apenas girar à volta do núcleo a certas distâncias específicas, algo a que os físicos quânticos chamam de distâncias discretas ou quantização. E foi altamente perturbador para uma geração de físicos que tinham sido educados na noção de que as coisas mudam suavemente, por exemplo, a maneira como a Lua circunda a Terra e a Terra circunda o Sol. Mas o póstulo de Bohr assumia que os eletrões se comportavam como partículas. Foi preciso o físico francês Louis de Broglie mostrar que as órbitas atómicas podem ser explicadas assumindo que os eletrões que normalmente eram considerados como partículas também podem comportar-se como ondas. Mas cada um destes postulados isoladamente não nos davam o quadro na sua totalidade. E o enigma quântico tinha desligado os pontos que iam de Planck a Einstein, a Bohr e a Broglie. Era necessário uma teoria que ligasse todos estes pontos e clarificasse como é que uma onda podia agir como uma partícula e vice-versa, algo que explicasse o mistério da dualidade onda-partícula da luz e da matéria. E em 1925, Erwin Schrödinger reformulou agora a famosa equação que tem o seu nome. A equação de Schrödinger abriu o caminho para uma teoria completa da mecânica quântica, e essa nova teoria não só deu aos cientistas uma receita universal para compreenderem todos os fenómenos quânticos anteriores, como também lhes deu uma maneira sistemática de explorar um mundo atómico para descobrirem os novos e inesperados efeitos quânticos. Sobretudo, a teoria quântica deu aos cientistas aquela que é talvez a mais exata e poderosa teoria jamais concebida pela humanidade. Se a descoberta da teoria quântica foi extremamente útil enquanto ferramenta científica e tornou possíveis muitas das nossas tecnologias atuais, na realidade levantava mais questões do que aquelas a que respondia. Muitas destas questões são ilustradas pela famosa experiência da dupla fenda, uma experiência que até hoje põe o coração dos físicos a bater mais depressa. A experiência da dupla fenda é, na verdade, uma metáfora para expressar a dualidade onda-partícula. O que significa? Na física tradicional temos ondas, como as ondas sonoras ou eletromagnéticas, e também temos partículas, como bolas de bilhar. Depois da mecânica quântica, uma partícula, como um eletrão, pode, por vezes, comportar-se como uma onda. A experiência da dupla fenda é muito interessante para os físicos e também para toda a gente interessada em mecânica quântica, porque contém a essência desta. In the double-slit experiment, a beam of electrons strikes a baffle with two narrow parallel slits in it, and then a screen. Quando fazemos esta experiência com as luzes acesas, não acontece nada de extraordinário. Os eletrões formam o mesmo padrão no ecrã que esperaríamos ver formados por bolas de cuspo, pastilha elástica ou até tomates. Mas assim que desligamos as luzes, acontece algo surpreendente. What one observes on the screen is a series of maxima and minima. Esta série de máximos e mínimos é conhecida como padrão de interferência. Os máximos são os locais onde os eletrões se acumulam. Os mínimos são os locais que eles evitam. O padrão de interferência é o que esperamos ver quando enviamos ondas, não partículas, através da dupla fenda.
O que observamos na experiência da dupla fenda é explicado matematicamente pela equação da onda de Schrödinger, que prevê exatamente o padrão de interferência observado. Mas a teoria quântica não nos diz onde está a partícula enquanto atravessa as fendas. The essential difference between classical and quantum physics is that in classical physics one can predict both the positions and the velocities of particles, whereas in quantum theory one can't predict either. Por que é que o padrão no ecrã é diferente conforme as luzes estão acesas ou apagadas? Na física clássica estamos habituados a um universo que é independente do nosso conhecimento acerca dele. Podemos olhar para ele, mas o seu funcionamento não se altera, não tem a menor importância. Continua a funcionar segundo as suas próprias regras. Mas isso não é o que se passa na mecânica quântica. Aí, olhar para alguma coisa, fazer uma observação, altera o comportamento da coisa observada. Mas como é possível que no mundo quântico, só por observarmos algo já alteramos a maneira como se comporta? Na nossa experiência cotidiana, a observação significa apenas olhar. É uma atividade bastante passiva. Mas lembrem-se que a observação exige sempre luz, e no mundo quântico, a luz vem sempre em pedaços chamados fotões. Para ver isso, voltamos a ligar as luzes do teatro e ver exatamente o que os cientistas querem dizer quando usam os termos observação e medição. Para podermos observar como é que os eletrões passam através das duas fendas, temos de os iluminar. Mas ao fazermos isto, os fotões podem fazer com que os eletrões se comportem como partículas e assim o padrão de interferência no ecrã desaparece. Então agora é que vemos o que acontece quando as luzes estão acesas. A questão é, o que é que realmente acontece quando as luzes estão apagadas? Acerca desta questão, os cientistas têm opiniões divergentes e há alguma especulação interessante. A experiência da dupla fenda mostra que, enquanto um objeto quântico não estiver a ser medido ou a interagir fortemente com o seu ambiente, tipicamente não tem uma posição definida, pois está espalhado por várias posições. A isto dá-se o nome de sobreposição quântica. Os objetos quânticos comportam-se como se pudessem ser e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os eletrões podem atravessar duas fendas ao mesmo tempo. Isso faz-me lembrar o Yogi Berra, que dizia o seguinte: quando chega uma bifurcação na estrada, eu sigo-a. Estas ideias radicais mostraram até que ponto as sobreposições quânticas desafiaram a noção clássica de realidade, mas estas ideias perturbaram muitos cientistas, incluindo Erwin Schrödinger, que percebeu que se as sobreposições pudessem ser amplificadas para o mundo cotidiano, conduziriam a previsões bizarras. Para ilustrar este ponto, ele concebeu uma experiência Gedanken. Uma experiência Gedanken é uma experiência mental, ou seja, que decorre num cenário imaginado que nos ajuda a concentrar-nos num assunto conceptual. Se realmente entendermos uma teoria, devemos ser capazes de dizer o que essa teoria prevê em todo o tipo de situações, incluindo aquelas que não podem ser testadas em laboratório. A famosa experiência mental de Schrödinger tornou-se conhecida como o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é uma espécie de parábola da ideia da superposição quântica. Schrödinger ficou perturbado com as implicações da teoria quântica. Paradoxos aparentes na mecânica quântica. Ele queria mostrar o quão absurda era a mecânica quântica. Ele concebeu uma experiência mental. Uma experiência mental. A ideia consiste em pegar num gato, um pobre gato, e pô-lo numa caixa. Completamente isolado do exterior. Dentro dessa caixa está um martelo e uma proveta. Cheia de cianeto. Cianeto. E há um mecanismo de controle da caixa que é comandado por um único átomo que se decompõe radioativamente. Quando o átomo se decompõe, o detector ativa o martelo, A proveta parte-se libertando o cianeto. que matará o gato. e o gato morrerá. E se isso não emitir a partícula, o veneno não é libertado e o gato vive. Agora suponham que talvez uma hora depois há 50% de probabilidade de o contador Geiger detectar alguma coisa. Até olharmos para dentro da caixa, é possível que o gato esteja vivo ou morto. E se acreditarmos na mecânica quântica, então o gato naquele momento está num estado em que está simultaneamente morto e vivo.
Do ponto de vista de Schrödinger, era absurdo pensar que o gato poderia estar simultaneamente morto e vivo, só porque isso era descrito por uma sobreposição. Da mesma forma, devíamos reconsiderar como pensamos no comportamento dos eletrões na sobreposição. Uma resposta possível é recusarmos a responder à questão. Podemos dizer que a teoria quântica é apenas um conjunto de regras para fazer cálculos que nos indicam onde vamos detectar luz e mais nada. Essa é a escola do cala-te e calcula. Todas essas várias respostas foram dadas pelos mais variados físicos. Não há um consenso geral e talvez demore muito até se chegar lá. Enquanto que os físicos podem discordar acerca de levarem ou não a sério a ideia de o gato estar simultaneamente vivo e morto, a questão importante é que a sobreposição não pode ser explicada nos termos dos conceitos familiares clássicos. E é precisamente isso que torna a mecânica quântica tão intrigante. Tal como Schrödinger, também Einstein continuou confundido por este aparente paradoxo. Einstein acreditava que tudo podia ser compreendido se fosse descoberta uma teoria mais profunda, que fosse mais completa. Para provar isto, ele concebeu a sua própria experiência mental, com os seus colegas Boris Podolsky e Nathan Rosen, em Princeton. Eles provaram que certas combinações de sobreposições de partículas podiam resultar numa maneira bizarra e contra-intuitiva que não podia ser explicada pela mecânica clássica. O resultado é o que ficou conhecido por paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. A própria tese em si era difícil de compreender para um leigo na matéria e até mesmo para os cientistas. Preparado? Vamos lá. Numa teoria completa, Há um elemento que corresponde a cada elemento da realidade. Uma condição suficiente para a realidade de uma quantidade física É a possibilidade de a prever com certeza sem perturbar o sistema. depois das duas uma, ou a descrição da realidade dada pela função de onda mecânica quântica não está completa, ou estas duas quantidades não podem ter uma realidade simultânea. Somos então levados a concluir que a descrição da realidade dada pela função de onda não é completa. Então, o que significa esta expressão relativamente densa? Segundo a mecânica quântica, é possível que duas partículas estejam tão intimamente ligadas que formam um único sistema no qual nenhuma das partículas tem um estado quântico próprio. O que Einstein, Podolsky e Rosen disseram foi: muito bem, vamos pegar num par de partículas, assim, e afastá-las muito uma da outra, talvez até anos-luz de distância. Depois imaginem que temos um observador aqui a medir a partícula A, dando-lhe assim um estado que ela antes não tinha. A questão essencial é que quando essa medição é feita, também determina o estado da partícula B. Estado esse que, de acordo com a mecânica quântica, também não existia anteriormente. Para Einstein, isto era impossível. Como é que uma medição feita aqui poderia afetar instantaneamente algo a anos-luz de distância? Então, ele e os seus colaboradores concluíram que o estado da partícula B tinha já de existir anteriormente e que, por isso, a mecânica quântica estava incompleta. A ideia de fazer uma medição aqui que fosse afetar algo a uma grande distância é aquilo que Einstein chamou a ação fantasmagórica à distância. Einstein acreditava que o mundo devia ser derradeiramente conhecível, que devia haver uma realidade algures por aí. E a mecânica quântica desafiava-o a isso. Não funcionava assim. Einstein não gostava disso. Foi isso que deu origem ao seu comentário: Deus não joga aos dados com o universo. Muitos dos primeiros físicos quânticos, incluindo Einstein, esperavam que uma teoria mais aprofundada não contivesse as aparentes contradições da mecânica quântica. Alguns cientistas esperavam que os estranhos elementos quânticos iriam simplesmente desaparecer. Depois de, em 1935, Einstein ter apresentado o conceito que ele chamou de ação fantasmagórica à distância, foi o físico austríaco Erwin Schrödinger que deu um nome alemão a este fenómeno: Verschränkung, que em inglês foi traduzido como entanglement, que significa interligação. A questão é que Verschränkung é o melhor termo para o fenómeno, pois significa uma ligação muito forte e definida, enquanto que interligação faz-nos lembrar um prato de esparguete, tudo ao molho, nada definido. Pensem que as duas partículas interligadas são um par de dançarinos. Se
Se os dançarinos não se puderem ver, falar um com o outro enquanto estão a dançar, é possível, embora difícil, que permaneçam em sintonia. Só o poderão fazer se tiverem pré-ensaiado todos os movimentos, etc. Einstein esperava que as propriedades das partículas interligadas pudessem ser descritas dessa mesma maneira, que a forma correlacionada em que os dois fatores reagem a uma possível medição pudesse ser explicada por haver uma pré-determinação dos resultados da medição. Einstein estava errado. Agora sabemos que a interligação é uma ligação entre partículas mais forte do que a que possa ser partilhada usando a física clássica. Estas curiosidades quânticas, das quais a interligação era a mais bizarra de todas, baralharam os cientistas durante mais de um quarto de século. Em 1964, o físico irlandês John Bell concebeu uma experiência para testar realmente o que Einstein pensava ser impossível. O artigo Einstein-Podolsky-Rosen de 1935 foi praticamente ignorado nos seus primeiros 30 anos de existência. Entretanto, surgiu John Bell e mostrou que uma explicação simples e básica da interligação não é possível. Isto levou a experiências fundamentais em que as pessoas queriam saber se a natureza era realmente louca, se seria assim tão estranha. O artigo de John Bell sobre a interligação coincidiu com o desenvolvimento do laser, o que tornou estas experiências possíveis. Quando li o artigo de John Bell, descobri o que a interligação era e achei absolutamente fascinante. Ler aquele artigo foi um choque, tipo amor à primeira vista. Este artigo explicava-nos que o grande debate entre Einstein e Bohr acerca dos fundamentos da mecânica quântica podia ser resolvido fazendo uma experiência. E eu era um experimentalista, queria participar na resolução do debate. A base da experiência era produzir pares de fotões que vão voar em direções opostas e depois, quando estiverem a uma distância de 12 metros um do outro, medi-los exatamente na mesma extensão. E a ideia é que as duas medições separadas pelos 12 metros devem ser separadas no sentido da relatividade. O que quer dizer com isto? Quer dizer que o que mece num lado não deve poder influenciar o resultado da medição efetuada no outro lado. Este é um ponto crítico. A relatividade espacial diz-nos que nada pode viajar mais depressa que a luz, o que significa que o que eu faço aqui não tem tempo de viajar até ao outro extremo da experiência. E para isso, era necessário que eu pudesse mudar a orientação dos meus polarizadores em apenas alguns nanosegundos. Conseguir isto era uma prova nova e crucial na minha experiência, e o que eu fiz foi medir a polarização de cada fotão. Os fotões podem ser polarizados vertical ou horizontalmente, ou polarizados a 45 graus. Um par de fotões EPR interligados está simultaneamente polarizado vertical e horizontalmente. Isto é muito estranho. Tão estranho como o gato de Schrödinger, que está morto e vivo ao mesmo tempo. E agora a questão é, qual é o resultado das medições? E nesta situação estranha, descobri o que a mecânica quântica previa, que era que seja qual for a direção da medição num dos lados, se eu escolher medir na mesma direção do lado oposto, descubro que ambos os fotões parecem alinhados na mesma direção. Isto significa que os resultados das medições estão fortemente correlacionados, mais correlacionados do que era concebível na física clássica no mundo clássico. Isto significa que, quando os dois fotões estão separados por 12 metros, continuam a comportar-se como um único objeto inteiro. Einstein julgava que isto não era possível, pois isso significava que havia uma espécie de ação fantasmagórica à distância entre ambos os objetos. Mas se queremos reconciliar o resultado da experiência com uma imagem que queremos construir, temos de incluir essa ação fantasmagórica à distância na nossa imagem. The spooky action at a distance in our picture. Einstein never really understood the fundamental difference between classical and quantum theory. That is why he found it so difficult to accept things like the uncertainty principle.
but quantum theory agrees with observation. God really does play dice with the universe. Antes dos contributos de John Bell e depois Alan Aspect, tudo o que podíamos fazer era discutir acerca de quão estranha parecia ser a mecânica quântica. A equação de Schrödinger diz-nos que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo e ninguém sabe o que isso significa. É muito esquisito. E estes debates prolongaram-se durante décadas. O que John Bell fez foi pôr alguma matemática e algumas quantidades em redor da estranheza quântica, e o que Alan Aspect depois fez foi verificar estas medições em laboratório. Por isso, essencialmente, entre John Bell e Alan Aspect, podemos medir a estranheza da mecânica quântica. As experiências de Alan Aspect estabeleceram que estes efeitos quânticos eram reais, mesmo que não fosse muito claro fazer algum sentido deles usando o nosso modo de raciocínio normal. O mais notável é que estas experiências inspiraram toda uma geração de cientistas a perguntar como é que estas estranhas características quânticas podem ser úteis. A mecânica quântica dá-nos uma descrição fenomenalmente exata do comportamento da luz e da matéria. Esta compreensão ajudou os cientistas e os engenheiros do século XX a desenvolver todo o tipo de tecnologias, incluindo, por exemplo, o laser e o transistor, que estão no cerne do nosso mundo eletrónico. Estes aparelhos quânticos relativamente grandes parecem funcionar, pelo menos que se veja, sem os aspectos estranhos da mecânica quântica de que falámos há pouco. Estas tecnologias familiares são todas produto da primeira revolução quântica, mas agora chegou uma segunda revolução quântica baseada em dois grandes desenvolvimentos. O primeiro é a capacidade tecnológica de controlar diretamente a estranheza do mundo quântico, incluindo a sobreposição e a interligação. E o segundo é o surgir da era da informação. Por isso, preparados ou não, aí vem a informação quântica, ou IQ, para quem estiver a mandar SMS. O que me pôs a pensar acerca da informação quântica, em 1985, foi eu ter lido um artigo do físico americano Richard Feynman, no qual ele falava da possibilidade dos computadores operarem segundo os princípios quânticos. E isso para mim foi um choque repentino, pois até aquele momento eu estava mais habituado a pensar na informação em termos muito abstratos. No mundo vulgar de todos os dias, é-nos difícil separar a ideia da informação do seu conteúdo e significado. Mas podemos ter uma ideia de por que é que a informação é física se pensarmos, por exemplo, no que faríamos se nos pedissem para apontar para a informação. Apontaríamos sempre para um pedaço de papel com algo lá escrito. Ou poderíamos apontar para algo de fibra óptica. Podemos apontar para um disco rígido. No caso do disco rígido, podemos ver que a informação tem mesmo um conteúdo físico. Por exemplo, quando queremos guardar alguma informação no disco rígido, temos de pagar dinheiro por isso. Temos de comprar um disco de 100 GB ou isso. Não importa realmente qual é a informação, mas o facto de haver uma certa quantidade física pelo qual pagamos dinheiro diz-nos que na realidade a informação é física. Por exemplo, agora estou a falar consigo. A informação está a ser transmitida através do som. Eu podia escrever uma carta e a informação ficaria armazenada sob a forma de tinta e letras no papel. Assim que percebemos a ideia de que a informação é física, começamos então a perguntar-nos se as leis da física restringem a forma como a informação pode ser processada, ou no caso da física quântica, dá-nos um mecanismo completamente novo para processar e comunicar a informação. Isto é informação. O seu uso adequado pode trazer uma nova dignidade à humanidade. Agora você está a pensar, informação clássica, informação quântica, existe uma diferença? Existe, e tudo começa com um pequeno bit. Um bit é uma unidade fundamental da informação clássica. Está englobada num sistema físico que pode ter dois estados. Ou algo está ligado ou está desligado. Ou está carregado ou descarregado. Algo está aqui ou ali em termos matemáticos. Um 0 ou um 1. No mundo quântico temos bits quânticos, ou para abreviar, os qubits. Esses qubits podem estar em sobreposição, sendo 0 e 1 ao mesmo tempo. E é a capacidade para manipular o mundo a este nível, o nível da estranheza quântica, das sobreposições quânticas, que nos permite fazer tarefas computacionais na mecânica quântica que são impossíveis, ou pelo menos muito difíceis, usando os computadores convencionais. As nossas tecnologias já se estão a aproximar da fronteira da informação quântica e os nossos transistores aproximam-se do tamanho de um bit quântico ou de um qubit e chamamos a isto a lei de Moore, em honra do fundador da Intel que previu isto há 20 anos.
E, de facto, ao longo dos próximos 20 anos, esperamos que os transistores, que são o coração dos aparelhos computacionais, venham a ter o tamanho de um átomo. A segunda revolução quântica consistiu basicamente em nós hoje sermos capazes de manipular sistemas quânticos individuais, moléculas individuais, átomos individuais ou, no meu caso, fotões individuais. Até agora, depois da primeira revolução quântica, éramos capazes de manipular conjuntos. Por exemplo, um laser produzia bilhões de fotões. Não eram fotões individuais, mas bilhões deles. E hoje, o facto de podermos realmente manipular, dominar quanta individuais, como nós lhe chamamos, abre toda uma enorme nova área de desenvolvimento tecnológico. Um dos primeiros feitos desta segunda revolução quântica é a capacidade de os físicos construírem ferramentas incrivelmente precisas como um relógio atómico, o aparelho de cronometragem mais exato do mundo. Hoje em dia, a precisão dos relógios atómicos é tal que somos capazes de, por exemplo, se construíssemos um relógio e conseguíssemos mantê-lo a funcionar durante 60 milhões de anos, ele não perderia mais do que um segundo. Parece que o bónus adicional da precisão e do controle quântico que se consegue obter com os átomos utilizados nos relógios atómicos é também a base para ter bons qubits. Então, se podemos controlar qubits individuais, temos um relógio fantástico. Mas se pudermos progredir e controlar a interação de dezenas ou mesmo centenas de qubits, ao mesmo tempo, não temos apenas um relógio quântico maior, mas sim um computador quântico que tem o potencial de ser a mais importante invenção da nossa era. A computação quântica pode ser considerada uma revolução na teoria da informática. O que pensamos hoje é que os computadores quânticos serão capazes de executar determinadas tarefas exponencialmente mais depressa do que os computadores clássicos. E porquê? Há uma tese fundamental e muito importante na informática chamada a tese Church-Turing moderna, que diz que todos os computadores clássicos normais são essencialmente equivalentes. Não quer dizer que todos eles funcionem exatamente à mesma velocidade, mas sim de acordo com as mesmas regras. Comportam-se de maneira semelhante. E se tentarmos executar alguma tarefa com, digamos, o nosso portátil e depois tentarmos fazer a mesma coisa noutro computador, este irá comportar-se aproximadamente da mesma forma. A computação quântica é uma coisa à parte, fora desta classe de equivalência. Quantum computers are based on the fact that the quantum state of a computer memory contains much more information than its classical description. O computador quântico também será diferente, na medida em que irá manipular e armazenar bits quânticos em vez de bits clássicos. Os bits clássicos podem ter 2 estados, 0 ou 1. Os bits quânticos podem ter muitos mais estados possíveis. E toda esta gama de possibilidades leva a novos fenómenos, tais como a interligação e a interferência. E acreditamos que são estes novos fenómenos que podem dar o poder aos computadores quânticos. Mas são assim muito mais poderosos? E com que fim? Uma das primeiras explicações de um computador quântico é uma das mais úteis, é simular sistemas quânticos. Isto não é uma coisa que a maioria das pessoas vá fazer em casa, mas ainda assim tem explicações potenciais enormes. De modo a entender a simulação quântica, é importante pensar porque é que precisamos de toda a simulação. Pensem num simulador aeronáutico. Porque é que eles existem? Um simulador aeronáutico é uma caixa onde nós entramos, tem um volante, um comando, um painel de instrumentos. Nós entramos lá na caixa e aquilo anda para trás e para a frente, para cima e para baixo, e até podemos aterrar o nosso 747 simulado. Na maior. Porque é que temos esse aparelho? Porque nós não queremos que os pilotos andem para aí a aterrar 747s até terem capacidade para o fazer. Passa-se o mesmo com a simulação quântica. Temos umas moléculas grandes e complicadas, como o 747 de moléculas, umas coisas gigantescas que demonstram todo o tipo de comportamento quântico estranho e queremos saber o que fazer com elas, mas não sabemos como controlá-las. Então fazemos uma simulação num computador quântico. Por exemplo, um computador quântico pode ajudar a desenhar novos supercarris sobre os quais andem comboios de levitação magnética ou novos fármacos que curem doenças. É um computador quântico e ele pode ajudar a simular os átomos no fármaco, para nos dizer como fabricar os medicamentos e como estes irão interagir com outros químicos. Para físicos, químicos e biólogos, tudo isto é muito importante. A química atómica, o comportamento dos materiais, tudo depende da mecânica quântica e um computador quântico é muito bom para simular isso tudo. Outros prevêem um papel diferente para as tecnologias quânticas. A mecânica quântica dá-nos agora as ferramentas para detectar melhor as coisas, como no caso detectámos antes. Podemos detectar mercúrio no peixe ou chumbo nos brinquedos e talvez possamos vir a detectar bombas à beira da estrada.
Ao usar a mecânica quântica, podemos tornar os sensores mais robustos, mais exatos, mais sensíveis. E podemos compactá-los. Poderemos usar largamente estes sensores no universo ambiental. Mas o que provocou uma explosão de interesse na informática quântica foi a descoberta de Peter Shor. Bem, o que eu fiz foi mostrar que se pudéssemos construir um computador quântico, que é um computador hipotético, ninguém ainda conseguiu construir, podíamos usá-lo para decompor números extensos. Se pegarmos no número 3 e no número 5 e os multiplicarmos, obtemos 15. Decompor é o processo inverso. Começamos pelo número 15 e desmontamos-lo até chegar à conclusão de que é 3 vezes 5. Para o número 15 é muito fácil, até se faz de cabeça. Mas suponham que têm dois números com 200 dígitos cada um. Bem, com paciência, papel e lápis suficiente, podemos multiplicá-los até obtermos um número de 400 dígitos. Mas os computadores fazem isso num piscar de olhos. Mas se eu lhe der um número de 400 dígitos e lhe pedir para achar os dois números de 200 dígitos que foram multiplicados para o formar, creio que você não é capaz de o fazer. E, de facto, até para os computadores mais poderosos do mundo, esse é um problema que é praticamente impossível de eles resolverem. O problema da decomposição numérica é usado para codificar a maioria das mensagens secretas importantes que são enviadas hoje em dia. A maneira como funciona é, por exemplo, quando compramos algo pela internet. O nosso computador multiplica dois números de 200 dígitos para obter um número de 400 dígitos. E agora toda a gente pode codificar coisas, se souber um número de 400 dígitos. Mas para o descodificar, precisamos de conhecer os dois números de 200 dígitos e ninguém consegue sabê-los a partir de um número de 400 dígitos, pois o problema da decomposição numérica é praticamente impossível de resolver. A descoberta de Shor foi muito emocionante, pois o que ele diz essencialmente é isto: deem-me um computador quântico e eu serei capaz de decifrar a maneira mais comum e mais importante de codificar segredos. Os governos levam muito a sério o desenvolvimento de um computador quântico. Enquanto ameaça, um computador quântico pode decifrar muitos dos códigos de encriptação que usamos hoje em dia, incluindo os códigos usados nos satélites e que os bancos utilizam nos cartões de crédito para tornar as transações mais seguras. Mas tal como os físicos teóricos viram que um computador quântico podia decifrar mensagens secretas, também perceberam que os efeitos quânticos podiam ser utilizados para criar os derradeiros códigos secretos mundiais, códigos quânticos, que proporcionariam uma maneira ultra secreta de manter a informação privada. Na criptografia clássica, costumamos assumir que o sistema é seguro porque o espião ou o aspirante a espião não consegue resolver um problema computacional difícil. A criptografia quântica trabalha segundo um princípio diferente. Não se pode decifrar um código de criptografia quântica a menos que se possa quebrar as leis da física. Com a criptografia quântica, é praticamente impossível espiar uma transmissão sem ser detectado. Podemos chamar a isto o efeito do observador barulhento. É como se estivéssemos numa festa e nos puséssemos a ouvir a conversa do casal ao lado. Eles dão logo conta, mesmo sem olhar, que alguém está a ouvi-los. A criptografia quântica já está a ser usada a um nível superior para proteger os resultados eleitorais na Suíça. Neste laboratório desenvolvemos a tecnologia básica para a criptografia quântica. A criptografia quântica garante a segurança ao elo de fibra óptica que liga o local da contagem das urnas de voto ao local onde estão localizados os computadores estatais. E essa foi a primeira aplicação pública no mundo real da informação quântica. A criptografia quântica é apenas uma das muitas poderosas ferramentas quânticas que estão agora a ser desenvolvidas e lançadas, mas a aplicação mais fantástica e estonteante é um fenómeno conhecido por teleportação quântica. A teleportação quântica não será nada como vemos nos filmes de ficção científica. A razão é que nenhuma matéria é transportada do ponto A para o ponto B. A informação quântica é que é transmitida do ponto A para o ponto B. A teleportação quântica é possível graças à interligação. Usamos a interligação de dois fotões para transmitir a informação de um para o outro. Em 2004, fizemos uma experiência de teleportação quântica cruzando o rio Núbio. Passámos um cabo de fibra óptica de uma margem para a outra, a uma distância de 600 metros. A fibra atravessava um esgoto e por isso chamámos-lhe a experiência do terceiro homem, recordando o filme O Terceiro Homem, protagonizado por Orson Welles, que se passava nos esgotos de Viena. Este é o único filme em que a música é tocada por uma cítara.
Criamos estes fotões interligados, fazendo incidir um laser forte sobre um cristal especial. Depois, um fóton de alta energia pode decompor-se em dois fótons de baixa energia que ficam então interligados. Mandamos um dos fótons para o outro lado do rio e mantemos o outro onde estamos. Este fóton reúne-se então a um terceiro, aquele que vai ser teleportado. Ao interligar estes dois, as propriedades quânticas do terceiro são transferidas para a partícula do outro lado do rio e a teleportação está concluída. A teleportação quântica é uma das mais belas demonstrações de interligação. Na teleportação quântica teremos essa tal coisa, o estado quântico ou a derradeira estrutura em que a matéria desaparece de um lado e reaparece no outro, sem nunca existir nada no meio. Mas a experiência de 2004 já é Schnee von Gestel, o que significa neve de ontem. A longo prazo queremos aplicar isto a satélites, para assim estabelecermos a comunicação quântica à escala global. Agora já sabemos o poder da informação quântica, mas o que será preciso até compreendermos todo o potencial desta tecnologia? O que será preciso para construir um computador quântico? The principles of quantum computing are well understood. It is only their implementation in practice that is difficult. Não há qualquer problema, em princípio, em construir um computador quântico. É bastante claro. Agora já sabemos como juntar no papel várias operações quânticas e como elas acabarão por produzir um computador quântico. O problema é traduzir isso tudo para um hardware real. Não sabemos qual será o aspecto de um computador quântico, pois ainda não temos um computador desses. Temos um modelo teórico de um computador quântico e estamos a procurar e a testar aparelhos físicos que possam implementar o nosso modelo teórico. Um computador quântico obriga a manter as sobreposições quânticas a operar corretamente. Tal como na experiência da dupla fenda, em que a superposição e o resultado padrão de interferência no ecrã se perdem, se o eletrão for observado ou medido de qualquer maneira, também o computador quântico vai buscar a sua energia à manutenção de superposições em larga escala de todos os qubits. Isto obriga a manter o computador quântico muito bem isolado do que o rodeia e protegido de qualquer interação indesejada, até que o computador esteja terminado. Claro que isto é muito difícil de se fazer. O maior desafio em construir um computador quântico é mantê-lo quântico. Isso significa mantê-lo completamente isolado. Sistemas quânticos têm uma característica irritante. Quando libertam a sua própria informação a algures, deixam de ser quânticos. Por isso, o isolamento é um dos principais problemas na construção dos computadores quânticos. Grandes objetos quânticos ou grandes objetos físicos consistem em bilhões de partículas. Cada uma destas partículas é uma partícula quântica, mas quando se junta um grande número de partículas, então cada uma delas interage com o ambiente. Em sistemas quânticos, o ambiente refere-se a tudo o que o rodeia, o sistema de partículas quânticas, coisas como pó, campos magnéticos de dispersão, radiação de fundo, tudo o que o possa levar a um comportamento indesejado no sistema que estamos a tentar controlar. É muito difícil preservar os estados de sobreposição. No laboratório do Dr. Wineland, os qubits são armazenados no que se chama uma barreira iónica. A analogia entre a nossa barreira iónica e um berlinde na tigela é a seguinte. Podemos pensar no berlinde como sendo um átomo e a tigela como sendo a dita barreira. A maneira como prendemos os átomos. E uma coisa que podemos fazer, por exemplo, com os nossos átomos e o berlinde nesta tigela, é que podemos pôr o berlinde numa órbita circular a girar em torno do centro da tigela. E nós podemos fazer o mesmo com os nossos átomos. Com o berlinde na tigela, normalmente a dada altura, apercebemos que o átomo irá estar ou no lado esquerdo ou no lado direito da tigela. Mas o que é estranho nos sistemas quânticos e que nos permite fazer qubits é que podemos pôr o átomo num estado de superposição na sua tigela, na sua barreira, para que a dada altura ele não esteja nem no lado esquerdo nem no lado direito da tigela, mas sim em ambos os lados ao mesmo tempo.
A analogia com o gato de Schrödinger é que conseguimos produzir situações onde temos sobreposições de todos os átomos a apontar numa direção e todos os átomos a apontar na direção oposta ao mesmo tempo. Então, qual poderá ser o aspecto de um computador quântico? Atrás de mim vem um protótipo de um computador quântico. Ele é feito a partir de um ímã muito poderoso, à base de um material supercondutor, que é banhado em hélio líquido à temperatura de 266 graus Celsius negativos. Os qubits neste sistema são feitos de pequenos ímãs no interior do núcleo dos átomos. No final da computação, vamos usar os campos magnéticos destes qubits para poder ler a resposta da computação. Este computador quântico, em particular, tem uma dúzia de bits quânticos, ou o equivalente a 1000 bits clássicos, como os computadores dos anos 50. Se conseguirmos construir um computador quântico com cerca de 60 ou 70 bits quânticos, então teremos um computador quântico mais poderoso do que todos os computadores clássicos juntos do mundo. Atualmente, os cientistas testam os limites desta teoria e da experiência desde o quadro ao laboratório, fortalecendo o poder do misterioso mundo quântico da natureza, abrindo o caminho para uma nova era da descoberta e inovação. Creio que todo o tipo de aparelhos e efeitos de que estamos a falar podem muito bem vir a ter um impacto enorme na tecnologia futura e na maneira como as pessoas vivem as suas vidas. Mas não serei eu que direi exatamente o que irá acontecer. Contudo, creio que o mais importante acerca do futuro é que agora estamos a aprender a falar com os átomos na sua própria linguagem. Na linguagem da informação quântica, podemos falar e lidar com eles como nunca conseguimos antes. É extremamente difícil prever o impacto de uma nova tecnologia. Considerem, por exemplo, o laser, que foi inventado em meados do século XX. Quem é que naquela altura iria adivinhar que o laser viria a ser usado para fazer tocar CDs? Para registar as compras no supermercado ou para fazer cirurgias oftalmológicas? Creio que ninguém poderia ter previsto todo o impacto social que o laser veio a ter. Creio que a tendência é sempre a mesma. Começamos por uma investigação básica em laboratório, com uma máquina grande e complicada que custa muito dinheiro, e se houver um mercado real, no fim temos um equipamento simples e a um preço acessível. O laser é um exemplo disso. Os primeiros lasers eram grandes máquinas em laboratórios, complicadas de manejar e nada fiáveis. Hoje em dia, temos lasers semicondutores baratíssimos em todos os leitores de CD ou DVD. E estou plenamente convencido de que se uma fonte de fotões únicos ou interligados tiver uma aplicação prática e houver mercado para tal, então será possível fazê-los muito pequenos e muito baratos. Nos anos 50, as primeiras pessoas a trabalharem em computadores clássicos trabalhavam neles por razões muito específicas e entediantes, segundo os padrões atuais. O presidente da IBM disse a dada altura: "Eu não vejo mercado para haver mais do que uma mão cheia de computadores em todo o mundo." Ninguém previu que um dia estaríamos sentados na paragem do autocarro a falar com um amigo no outro lado do mundo ou a ver onde ir comer uma pizza, ver um filme. Foi assim que o computador mudou a nossa vida a nível pessoal. Por isso, a informação quântica, que eu sei que é poderosa e que nos dá uma perspectiva sobre o universo de uma maneira diferente e para a informação, mas não faço ideia como irá transformar o mundo nos próximos 20 ou 30 anos. Uma possibilidade maravilhosa de transformar a maneira como a sociedade funciona é usar linhas de transmissão supercondutoras como pilar de transmissão de energia. Se pudermos usar este efeito da mecânica quântica, que podemos, já foi provado, mas se o pudermos usar em grande escala, de modo a transmitir energia através do continente, então poderíamos usar as fontes de energia renovável de um modo mais eficiente, fazer essas fontes de energia renovável onde são as mais fáceis de explorar e transmitir posteriormente energia para onde ela é necessária. Espero que isto vá acontecer em breve. Pode mesmo acontecer em breve. É certo que a mecânica quântica é estranha. Também o era a ideia de os humanos voarem antes de descobrirmos como construir aviões e foguetões que contrariassem os efeitos da gravidade. Agora levantamos voo em direção ao futuro quântico. Ao compreendermos como os átomos e as partículas elementares se comportam no seu nível mais íntimo, no nível em que falam entre si, na linguagem da informação quântica, podemos domar-os quanto a selvagens. Podemos colaborar com eles para construir novas maneiras de processar a informação, novas maneiras de calcular e comunicar que irão transformar radicalmente a nossa vida. Esta maneira de pensar sobre o mundo, de o compreender ao nível da informação quântica, tem o potencial de transformar todas as tecnologias que possuímos. E ao transformá-las e aprendendo a falar com estes átomos e partículas elementares, encontraremos um novo lugar para nós no mundo quântico.
Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual. Quantum theory, quantum theory. Quantum Terrors. The potential is huge. Quantum theory. Cada elemento da realidade. Uma condição suficiente para a realidade de uma quantidade física É a possibilidade de a prever com certeza sem perturbar o sistema. Depois das duas, uma, ou a descrição da realidade dada pela função de onda mecânica quântica não está completa, ou Estas duas quantidades não podem ter uma realidade simultânea. Somos então levados a concluir que a descrição da realidade dada pela função de onda não é completa. Então, o que significa esta expressão relativamente densa? Segundo a mecânica quântica, é possível que duas partículas estejam tão intimamente ligadas que formam um único sistema no qual nenhuma das partículas tem um estado quântico próprio. O que Einstein, Podolsky e Rosen disseram foi: muito bem, vamos pegar num par de partículas, assim, e afastá-las muito uma da outra, talvez até anos de luz de distância. Depois imaginem que temos um observador aqui a medir a partícula A, dando-lhe assim um estado que ela antes não tinha. A questão essencial é que quando essa medição é feita, também determina o estado da partícula B. Estado esse que, de acordo com a mecânica quântica, também não existia anteriormente. Para Einstein, isto era impossível. Como é que uma medição feita aqui poderia afetar instantaneamente algo a anos-luz de distância? Então, ele e os seus colaboradores concluíram que o estado da partícula B tinha já de existir anteriormente e que, por isso, a mecânica quântica estava incompleta. A ideia de fazer uma medição aqui que fosse afetar algo a uma grande distância é aquilo que Einstein chamou a ação fantasmagórica à distância. Einstein acreditava que o mundo devia ser derradeiramente conhecível, que devia haver uma realidade algures por aí. E a mecânica quântica desafiava-o a isso. Não funcionava assim. Einstein não gostava disso. Foi isso que deu origem ao seu comentário: Deus não joga aos dados com o universo. Muitos dos primeiros físicos quânticos, incluindo Einstein, esperavam que uma teoria mais aprofundada não contivesse as aparentes contradições da mecânica quântica. Alguns cientistas esperavam que os estranhos elementos quânticos iriam simplesmente desaparecer.
Depois de, em 1935, Einstein ter apresentado o conceito que ele chamou de ação fantasmagórica à distância, foi o físico austríaco Erwin Schrödinger que deu um nome alemão a este fenómeno, Verschränkung, que em inglês foi traduzido como entanglement, que significa interligação. A questão é que Verschränkung é o melhor termo para o fenómeno, pois significa uma ligação muito forte e definida, enquanto que interligação faz-nos lembrar um prato de esparguete, tudo ao molho, nada definido. Pensem que as duas... Totalmente louca, se seria assim tão estranha. O artigo de John Bell sobre a interligação coincidiu com o desenvolvimento do laser, o que tornou estas experiências possíveis. Quando li o artigo de John Bell, descobri o que a interligação era e achei absolutamente fascinante. Ler aquele artigo foi um choque, tipo amor à primeira vista. Este artigo explicava-nos que o grande debate entre Einstein e Bohr acerca dos fundamentos da mecânica quântica podia ser resolvido fazendo uma experiência. E eu era um experimentalista, queria participar na resolução do debate. A base da experiência era produzir pares de fotões que vão voar em direções opostas e depois, quando estiverem a uma distância de 12 metros um do outro, medi-los exatamente na mesma extensão. E a ideia é que as duas medições separadas pelos 12 metros devem ser separadas no sentido da relatividade. O que quer dizer com isto? Quer dizer que o que mece num lado não deve poder influenciar o resultado da medição efetuada no outro lado. Este é um ponto crítico. A relatividade espacial diz-nos que nada pode viajar mais depressa que a luz, o que significa que o que eu faço aqui não tem tempo de viajar até ao outro extremo da experiência. E para isso, era necessário que eu pudesse mudar a orientação dos meus polarizadores em apenas alguns nanosegundos. Conseguir isto era uma prova nova e crucial na minha experiência, e o que eu fiz foi medir a polarização de cada fotão. Os fotões podem ser polarizados vertical ou horizontalmente, ou polarizados a 45 graus. Um par de fotões EPR interligados está simultaneamente polarizado vertical e horizontalmente. Isto é muito estranho. Tão estranho como o gato de Schrödinger, que está morto e vivo ao mesmo tempo. E agora a questão é, qual é o resultado das medições? E nesta situação estranha, descobri o que a mecânica quântica previa, que era que seja qual for a direção da medição num dos lados, se eu escolher medir na mesma direção do lado oposto, descubro que ambos os fotões parecem alinhados na mesma direção. Isto significa que os resultados das medições estão fortemente correlacionados, mais correlacionados do que era concebível na física clássica no mundo clássico. Isto significa que quando os dois fotões... Entre Newton e Maxwell, os cientistas pensavam que já sabiam como é que o mundo funcionava. As coisas orbitavam em redor umas das outras e praticamente tudo o que era transmitido, incluindo a luz, vinha em ondas como as que vemos quando uma gota cai na água. Vamos chamar a estas observações geniais o mundo clássico, um mundo em que tudo é previsível e parece familiar, o que nos remete de novo para Max Planck, que nos conduziu à era quântica, à era dos lasers, CDs, computadores e aparelhos de comunicação pessoal. Ele estava a estudar algo que não tinha muito a ver com estes aparelhos futuristas. Tal como eu disse antes, ele tentava perceber o mistério dos objetos mudarem de cor à medida que aqueciam. Agora podem perguntar-se por que alguém quereria estudar algo que é tão, enfim, tão... Podemos alegar que é uma questão aborrecida, mas para os físicos era muito interessante. E se Max Planck não tivesse achado fascinante esta questão aparentemente aborrecida, talvez a física quântica não existisse.
Tal como Isaac Newton tinha usado as leis da física clássica para descrever o mundo familiar que o rodeava, Planck também quis usar a sua abordagem para perceber porque é que os objetos mudavam de cor à medida que aqueciam. Mas o que descobriu foi que as leis da física clássica não estavam a funcionar, pois davam-lhe a resposta errada. Então ele tentou uma nova abordagem, uma hipótese matemática totalmente nova, e ao fazer isso resultou e ele obteve a resposta certa. Mas o problema era esta nova hipótese, ela não se enquadrava com as leis da física clássica. Planck arranjara uma explicação extremamente exata, mas na qual ele próprio não acreditava. A primeira pessoa a levar a sério a ideia de Planck foi um jovem administrativo no Departamento Suíço de Patentes, Albert Einstein, que naquela altura era ainda desconhecido de todos. Einstein descobriu algo que Max Planck não queria acreditar, que a luz não é apenas uma onda contínua. Por vezes comporta-se como uma partícula. Os físicos chamam a isto a dualidade onda-partícula. Um dos maiores feitos intelectuais de Albert Einstein e que lhe valeu o Prémio Nobel foi ter percebido que a luz se comporta como se viesse em bocados, em pedaços, os quanta. Os quanta de luz chamam-se fotões. Esta ideia surgiu inicialmente no trabalho de Max Planck, mas aí não passava de um artifício matemático. Einstein percebeu que não era apenas matemática, era mesmo física. Tirou daí consequências e explicou as experiências que não podiam ser explicadas com ondas. O trabalho de Einstein constituiu um ponto de viragem no desenvolvimento da física moderna. Depois, em 1913, Niels Bohr começou a completar o quadro quântico ao explicar a estrutura do átomo usando estas simples equações. Pronto, talvez não sejam assim tão simples para quem não fala a linguagem dos matemáticos. Bohr conseguiu explicar as propriedades dos átomos usando a mecânica quântica. Ele usou um modelo chamado modelo planetário, que é similar à Terra a girar à volta do Sol, mas no caso dos átomos, mostrava os eletrões a girar em torno do núcleo. Mas a matemática de Bohr mostrou-lhe que os eletrões não... A descoberta de Shor foi muito emocionante, pois o que ele diz essencialmente é isto: deem-me um computador quântico e eu serei capaz de decifrar a maneira mais comum e mais importante de codificar segredos. Os governos levam muito a sério o desenvolvimento de um computador quântico. Enquanto ameaça, um computador quântico pode cifrar muitos dos códigos da encriptação que usamos hoje em dia, incluindo os códigos usados nos satélites e que os bancos utilizam nos cartões de crédito para tornar as transações mais seguras. Mas tal como os físicos teóricos viram que um computador quântico podia decifrar mensagens secretas, também perceberam que os efeitos quânticos podiam ser utilizados para criar os derradeiros códigos secretos mundiais, códigos quânticos, que proporcionariam uma maneira ultra secreta de manter a informação privada. Na criptografia clássica, costumamos assumir que o sistema é seguro porque o espião ou o aspirante a espião não consegue resolver um problema computacional difícil. A criptografia quântica trabalha segundo um princípio diferente. Não se pode decifrar um código de criptografia quântica a menos que se possa quebrar as leis da física. Com a criptografia quântica, é praticamente impossível espiar uma transmissão sem ser detectado. Podemos chamar a isto o efeito do observador barulhento. É como se estivéssemos numa festa e nos puséssemos a ouvir a conversa do casal ao lado. Eles dão logo conta, mesmo sem olhar, que alguém está a ouvi-los. A criptografia quântica já está a ser usada a um nível superior para proteger os resultados eleitorais na Suíça. Neste laboratório desenvolvemos a tecnologia básica para a criptografia quântica. A criptografia quântica garante a segurança ao elo de fibra óptica que liga o local da contagem das urnas de voto ao local onde estão localizados os computadores estatais. E essa foi a primeira aplicação pública no mundo real da informação quântica. A criptografia quântica é apenas uma das muitas poderosas ferramentas quânticas que estão agora a ser desenvolvidas e lançadas, mas a aplicação mais fantástica e estonteante é um fenómeno conhecido por teleportação quântica. A teleportação quântica não será nada como vemos nos filmes de ficção científica. A razão é que nenhuma matéria é transportada do ponto A para o ponto B. A informação quântica é que é transmitida do ponto A para o ponto B. A teleportação quântica é possível graças à interligação. Usamos a interligação de dois fotões para transmitir a informação de um para o outro. Em 2004, fizemos uma experiência de teleportação quântica cruzando o rio Núbio. Passámos um cabo de fibra óptica de uma margem para a outra, a uma distância de 600 metros. A fibra atravessava um esgoto e por isso chamámos-lhe a experiência do terceiro homem, recordando o filme
O Terceiro Homem, protagonizado por Orson Welles, que se passava nos esgotos de Viena. In the double-slit experiment, a beam of electrons strikes a baffle with two narrow parallel slits in it, and then a screen. Quando fazemos esta experiência com as luzes acesas, não acontece nada de extraordinário. Os eletrões formam o mesmo padrão no ecrã que esperaríamos ver formados por bolas de cuspo, pastilha elástica ou até tomates. Mas assim que desligamos as luzes, acontece algo surpreendente. What one observes on the screen is a series of maxima and minima. Esta série de máximos e mínimos é conhecida como padrão de interferência. Os máximos são os locais onde os eletrões se acumulam. Os mínimos são os locais que eles evitam. O padrão de interferência é o que esperamos ver quando enviamos ondas, não partículas, através da dupla fenda. O que observamos na experiência da dupla fenda é explicado matematicamente pela equação da onda de Schrödinger, que prevê exatamente o padrão de interferência observado. Mas a teoria quântica não nos diz onde está a partícula enquanto atravessa as fendas. The essential difference between classical and quantum physics is that in classical physics one can predict both the positions and the velocities of particles, whereas in quantum theory one can't predict either. Por que é que o padrão no ecrã é diferente conforme as luzes estão acesas ou apagadas? Na física clássica estamos habituados a um universo que é independente do nosso conhecimento acerca dele. Podemos olhar para ele, mas o seu funcionamento não se altera, não tem a menor importância. Continua a funcionar segundo as suas próprias regras. Mas isso não é o que se passa na mecânica quântica. Aí, olhar para alguma coisa, fazer uma observação, altera o comportamento da coisa observada. Mas como é possível que no mundo quântico, só por observarmos algo já alteramos a maneira como se comporta? Na nossa experiência cotidiana, observação significa apenas olhar. É uma atividade bastante passiva. Mas lembrem-se que a observação exige sempre luz, e no mundo quântico, a luz vem sempre em pedaços chamados fotões. Para ver isso, voltamos a ligar as luzes do teatro e ver exatamente o que os cientistas querem dizer quando usam os termos observação e medição. Para podermos observar como é que os eletrões passam através das duas fendas, temos de os iluminar. Mas ao fazermos isto, os fotões podem fazer com que os eletrões se comportem como partículas e assim o padrão de interferência no ecrã desaparece. Então agora é que vemos o que acontece. Para a partícula do outro lado do rio. E a teleportação está concluída. A teleportação quântica é uma das mais belas demonstrações de interligação. Na teleportação quântica teremos essa tal coisa, o estado quântico ou a derradeira estrutura em que a matéria desaparece de um lado e reaparece no outro, sem nunca existir nada no meio. Mas a experiência de 2004 já é Schnee von Gestel, o que significa neve de ontem. A longo prazo queremos aplicar isto a satélites, para assim estabelecermos a comunicação quântica à escala global. Agora já sabemos o poder da informação quântica, mas o que será preciso até compreendermos todo o potencial desta tecnologia? O que será preciso para construir um computador quântico? The principles of quantum computing are well understood. It is only their implementation in practice that is difficult. Não há qualquer problema, em princípio, em construir um computador quântico. É bastante claro. Agora já sabemos como juntar no papel várias operações quânticas e como elas acabarão por produzir um computador quântico. O problema é traduzir isso tudo para um hardware real. Não sabemos qual será o aspecto de um computador quântico, pois ainda não temos um computador desses. Temos um modelo teórico de um computador quântico e estamos a procurar e a testar aparelhos físicos que possam implementar o nosso modelo teórico. Um computador quântico obriga a manter as sobreposições quânticas a operar corretamente.
Tal como na experiência da dupla fenda, em que a superposição e o resultado padrão de interferência no ecrã se perdem, se o eletrão for observado ou medido de qualquer maneira, também o computador quântico vai buscar a sua energia à manutenção de superposições em larga escala de todos os qubits. Isto obriga a manter o computador quântico muito bem isolado do que o rodeia e protegido de qualquer interação indesejada até que o computador esteja terminado. Claro que isto é muito difícil de se fazer. O maior desafio em construir um computador quântico é mantê-lo quântico. Isso significa mantê-lo completamente isolado. Sistemas quânticos têm uma característica irritante. Quando libertam a sua própria informação a algures, deixam de ser quânticos. Por isso, o isolamento é um dos principais problemas na construção dos computadores quânticos. Grandes objetos quânticos ou grandes objetos físicos consistem em bilhões de partículas. Cada uma destas partículas é uma partícula quântica, mas quando se junta um grande número de partículas, então cada uma delas interage com o ambiente. Em sistemas quânticos, o ambiente refere-se a tudo o que o rodeia, o sistema de partículas quânticas, coisas como o pó, campos magnéticos de dispersão, radiação de fundo, tudo o que o possa levar a um comportamento indesejado ambiental. Mas o que provocou uma explosão de interesse na informática quântica foi a descoberta de Peter Shor. Bem, o que eu fiz foi mostrar que se pudéssemos construir um computador quântico, que é um computador hipotético, ninguém ainda conseguiu construir, podíamos usá-lo para decompor números extensos. Se pegarmos no número 3 e no número 5 e os multiplicarmos, obtemos 15. Decompor é o processo inverso. Começamos pelo número 15 e desmontamos-lo até chegar à conclusão de que é 3 vezes 5. Para o número 15 é muito fácil, até se faz de cabeça. Mas suponham que têm dois números com 200 dígitos cada um. Bem, com paciência, papel e lápis suficiente, podemos multiplicá-los até obtermos um número de 400 dígitos. Mas os computadores fazem isso num piscar de olhos. Mas se eu lhe der um número de 400 dígitos e lhe pedir para achar os dois números de 200 dígitos que foram multiplicados para o formar, creio que você não é capaz de o fazer. E, de facto, até para os computadores mais poderosos do mundo, esse é um problema que é praticamente impossível de eles resolverem. O problema da decomposição numérica é usado para codificar a maioria das mensagens secretas importantes que são enviadas hoje em dia. A maneira como funciona é, por exemplo, quando compramos algo pela internet. O nosso computador multiplica dois números de 200 dígitos para obter um número de 400 dígitos. E agora toda a gente pode codificar coisas, se souber um número de 400 dígitos. Mas para o descodificar, precisamos de conhecer os dois números de 200 dígitos e ninguém consegue sabê-los a partir de um número de 400 dígitos, pois o problema da decomposição numérica é praticamente impossível de resolver. A descoberta de Shor foi muito emocionante, pois o que ele diz essencialmente é isto: deem-me um computador quântico e eu serei capaz de decifrar a maneira mais comum e mais importante de codificar segredos. Os governos levam muito a sério o desenvolvimento de um computador quântico. Enquanto ameaça, um computador quântico pode cifrar muitos dos códigos da encriptação que usamos hoje em dia, incluindo os códigos usados nos satélites e que os bancos utilizam nos cartões de crédito para tornar as transações mais seguras. Mas tal como os físicos teóricos viram que um computador quântico podia decifrar mensagens secretas, também perceberam que os efeitos quânticos podiam ser utilizados para criar os derradeiros códigos secretos mundiais, códigos quânticos, que proporcionariam uma maneira ultra secreta de manter a informação privada. Na criptografia clássica, costumamos assumir que o sistema é seguro porque o espião ou o aspirante a espião não consegue resolver um problema computacional difícil. A criptografia quântica trabalha segundo um princípio diferente. Não se pode decifrar um código de criptografia quântica a menos que se possa quebrar as leis da física. Com a criptografia quântica, é praticamente impossível espiar uma transmissão sem ser detectado. Podemos chamar a isto o efeito do observador barulhento. É como se estivéssemos numa festa e nos puséssemos a ouvir a conversa do casal ao lado. Eles dão logo conta, mesmo sem olhar, que alguém está a ouvi-los. A criptografia No ecrã se perdem, se o eletrão for observado ou medido de qualquer maneira, também o computador quântico vai buscar a sua energia à manutenção de superposições em larga escala de todos os qubits. Isto obriga a manter o computador quântico muito bem isolado do que o rodeia e protegido de qualquer interação indesejada até que o computador esteja terminado. Claro que isto é muito difícil de se fazer. O maior desafio em construir um computador quântico é mantê-lo quântico. Isso significa mantê-lo completamente isolado. Sistemas quânticos têm uma característica irritante.
quando libertam a sua própria informação a algures, deixam de ser quânticos. Por isso, o isolamento é um dos principais problemas na construção dos computadores quânticos. Grandes objetos quânticos ou grandes objetos físicos consistem em bilhões de partículas. Cada uma destas partículas é uma partícula quântica, mas quando se junta um grande número de partículas, então cada uma delas interage com o ambiente. Em sistemas quânticos, o ambiente refere-se a tudo o que o rodeia, o sistema de partículas quânticas, coisas como o pó, campos magnéticos de dispersão, radiação de fundo, tudo o que o possa levar a um comportamento indesejado no sistema que estamos a tentar controlar. É muito difícil preservar os estados de sobreposição. No laboratório do Dr. Wineland, os cubitos são armazenados no que se chama uma barreira iónica. A analogia entre a nossa barreira iónica e um berlinde na tigela é a seguinte. Podemos pensar no berlinde como sendo um átomo e a tigela como sendo a dita barreira. A maneira como prendemos os átomos. E uma coisa que podemos fazer, por exemplo, com os nossos átomos e o berlinde nesta tigela, é que podemos pôr o berlinde numa órbita circular a girar em torno do centro da tigela. E nós podemos fazer o mesmo com os nossos átomos. Com o berlinde na tigela, normalmente a dada altura, apercebemos que o átomo irá estar ou no lado esquerdo ou no lado direito da tigela. Mas o que é estranho nos sistemas quânticos e que nos permite fazer cubitos é que podemos pôr o átomo num estado de sobreposição na sua tigela, na sua barreira, para que a dada altura ele não esteja nem no lado esquerdo nem no lado direito da tigela, mas sim em ambos os lados ao mesmo tempo. A analogia com o gato de Schrödinger é que conseguimos produzir situações onde temos sobreposições de todos os átomos a apontar numa direção e todos os átomos a apontar na direção oposta ao mesmo tempo. Então, qual poderá ser o aspecto de um computador quântico? Atrás de mim vem um protótipo de um computador quântico. Ele é feito a partir de um ímã muito poderoso, à base de um material supercondutor, que é banhado em hélio líquido à temperatura de 266. Mas os computadores fazem isso num piscar de olhos. Mas se eu lhe der um número de 400 dígitos e lhe pedir para achar os dois números de 200 dígitos que foram multiplicados para o formar, creio que você não é capaz de o fazer. E, de facto, até para os computadores mais poderosos do mundo, esse é um problema que é praticamente impossível de eles resolverem. O problema da decomposição numérica é usado para codificar a maioria das mensagens secretas importantes que são enviadas hoje em dia. A maneira como funciona é, por exemplo, quando compramos algo pela internet. O nosso computador multiplica dois números de 200 dígitos para obter um número de 400 dígitos. E agora toda a gente pode codificar coisas se souber o número de 400 dígitos. Mas para o descodificar precisamos de conhecer os dois números de 200 dígitos e ninguém consegue sabê-los a partir de um número de 400 dígitos, pois o problema da decomposição numérica é praticamente impossível de resolver. A descoberta de Shor foi muito emocionante, pois o que ele diz essencialmente é isto: deem-me um computador quântico e eu serei capaz de decifrar a maneira mais comum e mais importante de codificar segredos. Os governos levam muito a sério o desenvolvimento de um computador quântico. Enquanto ameaça, um computador quântico pode decifrar muitos dos códigos da encriptação que usamos hoje em dia, incluindo os códigos usados nos satélites e que os bancos utilizam nos cartões de crédito para tornar as transações mais seguras. Mas tal como os físicos teóricos viram que um computador quântico podia decifrar mensagens secretas, também perceberam que os efeitos quânticos podiam ser utilizados para criar os derradeiros códigos secretos mundiais, códigos quânticos, que proporcionariam uma maneira ultra secreta de manter a informação privada. Na criptografia clássica, costumamos assumir que o sistema é seguro porque o espião ou o aspirante a espião não consegue resolver um problema computacional difícil. A criptografia quântica trabalha segundo um princípio diferente. Não se pode decifrar um código de criptografia quântica a menos que se possa quebrar as leis da física. Com a criptografia quântica, é praticamente impossível espiar uma transmissão sem ser detectado. Podemos chamar a isto o efeito do observador barulhento. É como se estivéssemos numa festa e nos puséssemos a ouvir a conversa do casal ao lado. Eles dão logo conta, mesmo sem olhar, que alguém está a ouvi-los. A criptografia quântica já está a ser usada a um nível superior para proteger os resultados eleitorais na Suíça. Neste laboratório desenvolvemos a tecnologia básica para a criptografia quântica.
A criptografia quântica garante a segurança ao elo de fibra óptica que liga o local da contagem das urnas de voto ao local onde estão localizados os computadores estatais. E essa foi a primeira aplicação pública no mundo real da informação quântica. A criptografia quântica é apenas uma das muitas poderosas ferramentas quânticas que estão agora a ser desenvolvidas e lançadas, mas a aplicação mais fantástica e estonteante é um fenómeno conhecido por teleportação quântica. A teleportação era a revolução quântica. Éramos capazes de manipular conjuntos. Por exemplo, um laser produzia bilhões de fotões. Não eram fotões individuais, mas bilhões deles. E hoje, o facto de podermos realmente manipular, dominar quanta individuais, como nós lhe chamamos, abre toda uma enorme nova área de desenvolvimento tecnológico. Um dos primeiros feitos desta segunda revolução quântica é a capacidade de os físicos construírem ferramentas incrivelmente precisas como um relógio atómico, o aparelho de cronometragem mais exato do mundo. Hoje em dia, a precisão dos relógios atómicos é tal que somos capazes de, por exemplo, se construíssemos um relógio e conseguíssemos mantê-lo a funcionar durante 60 milhões de anos, ele não perderia mais do que um segundo. Parece que o bónus adicional da precisão e do controle quântico que se consegue obter com os átomos utilizados nos relógios atómicos é também a base para ter bons qubits. Então, se podemos controlar qubits individuais, temos um relógio fantástico. Mas se pudermos progredir e controlar a interação de dezenas ou mesmo centenas de qubits, ao mesmo tempo, não temos apenas um relógio quântico maior, mas sim um computador quântico que tem o potencial de ser a mais importante invenção da nossa era. A computação quântica pode ser considerada uma revolução na teoria da informática. O que pensamos hoje é que os computadores quânticos serão capazes de executar determinadas tarefas exponencialmente mais depressa do que os computadores clássicos. E porquê? Há uma tese fundamental e muito importante na informática chamada a tese Church-Turing moderna, que diz que todos os computadores clássicos normais são essencialmente equivalentes. Não quer dizer que todos eles funcionem exatamente à mesma velocidade, mas sim de acordo com as mesmas regras. Comportam-se de maneira semelhante. E se tentarmos executar alguma tarefa com, digamos, o nosso portátil e depois tentarmos fazer a mesma coisa noutro computador, este irá comportar-se aproximadamente da mesma forma. A computação quântica é uma coisa à parte, fora desta classe de equivalência. Quantum computers are based on the fact that the quantum state of a computer memory contains much more information than its classical description. O computador quântico também será diferente, na medida em que irá manipular e armazenar bits quânticos em vez de bits clássicos. Os bits clássicos podem ter 2 estados, 0 ou 1. Os bits quânticos podem ter muitos mais estados possíveis. E toda esta gama de possibilidades leva a novos fenómenos, tais como a interligação e a interferência. E acreditamos que são estes novos fenómenos que podem dar o poder aos computadores quânticos. Mas são assim muito mais poderosos? E com que fim? Uma das primeiras explicações de um computador quântico é uma das mais úteis. É simular sistemas quânticos. Isto não é uma coisa que a maioria das pessoas vá fazer em casa. Mas quer dizer com isto? Quer dizer que o que mece num lado não deve poder influenciar o resultado da medição efetuada no outro lado. Este é um ponto crítico. A relatividade espacial diz-nos que nada pode viajar mais depressa que a luz, o que significa que o que eu faço aqui não tem tempo de viajar até ao outro extremo da experiência. E para isso, era necessário que eu pudesse mudar a orientação dos meus polarizadores em apenas alguns nanosegundos. Conseguir isto era uma prova nova e crucial na minha experiência, e o que eu fiz foi medir a polarização de cada fotão. Os fotões podem ser polarizados vertical ou horizontalmente, ou polarizados a 45 graus. Um par de fotões EPR interligados está simultaneamente polarizado vertical e horizontalmente. Isto é muito estranho. Tão estranho como o gato de Schrödinger, que está morto e vivo ao mesmo tempo. E agora a questão é, qual é o resultado das medições?
E nesta situação estranha, descobri o que a mecânica quântica previa, que era que seja qual for a direção da medição num dos lados, se eu escolher medir na mesma direção do lado oposto, descubro que ambos os fotões parecem alinhados na mesma direção. Isto significa que os resultados das medições estão fortemente correlacionados, mais correlacionados do que era concebível na física clássica no mundo clássico. Isto significa que, quando os dois fotões estão separados por 12 metros, continuam a comportar-se como um único objeto inteiro. Einstein julgava que isto não era possível, pois isso significava que havia uma espécie de ação fantasmagórica à distância entre ambos os objetos. Mas se queremos reconciliar o resultado da experiência com uma imagem que queremos construir, temos de incluir essa ação fantasmagórica à distância na nossa imagem. The spooky action at a distance in our picture. Einstein never really understood the fundamental difference between classical and quantum theory. That is why he found it so difficult to accept things like the uncertainty principle. But quantum theory agrees with observation. God really does play dice with the universe. Antes dos contributos de John Bell e depois Alan Aspect, tudo o que podíamos fazer era discutir acerca de quão estranha parecia ser a mecânica quântica, a equação. E estes debates prolongaram-se durante décadas. O que John Bell fez foi pôr alguma matemática e algumas quantidades em redor da estranheza quântica, e o que Alan Aspect depois fez foi verificar estas medições em laboratório. Por isso, essencialmente, entre John Bell e Alan Aspect, podemos medir a estranheza da mecânica quântica. As experiências de Alan Aspect estabeleceram que estes efeitos quânticos eram reais, mesmo que não fosse muito claro fazer algum sentido deles usando o nosso modo de raciocínio normal. O mais notável é que estas experiências inspiraram toda uma geração de cientistas a perguntar como é que estas estranhas características quânticas podem ser úteis. A mecânica quântica dá-nos uma descrição fenomenalmente exata do comportamento da luz e da matéria. Esta compreensão ajudou os cientistas e os engenheiros do século XX a desenvolver todo o tipo de tecnologias, incluindo, por exemplo, o laser e o transistor, que estão no cerne do nosso mundo eletrónico. Estes aparelhos quânticos relativamente grandes parecem funcionar, pelo menos que se veja, sem os aspectos estranhos da mecânica quântica de que falámos há pouco. Estas tecnologias familiares são todas produto da primeira revolução quântica, mas agora chegou uma segunda revolução quântica baseada em dois grandes desenvolvimentos. O primeiro é a capacidade tecnológica de controlar diretamente a estranheza do mundo quântico, incluindo a sobreposição e a interligação. E o segundo é o surgir da era da informação. Por isso, preparados ou não, aí vem a informação quântica, ou IQ, para quem estiver a mandar SMS. O que me pôs a pensar acerca da informação quântica, em 1985, foi eu ter lido um artigo do físico americano Richard Feynman, no qual ele falava da possibilidade dos computadores operarem segundo os princípios quânticos. E isso para mim foi um choque repentino, pois até àquele momento eu estava mais habituado a pensar na informação em termos muito abstratos. No mundo vulgar de todos os dias, é-nos difícil separar a ideia da informação do seu conteúdo e significado. Mas podemos ter uma ideia de por que é que a informação é física se pensarmos, por exemplo, no que faríamos se nos pedissem para apontar para a informação. Apontaríamos sempre para um pedaço de papel com algo lá escrito. Ou poderíamos apontar para algo de fibra óptica. Podemos apontar para um disco rígido. No caso do disco rígido, podemos ver que a informação tem mesmo um conteúdo físico. Por exemplo, quando queremos guardar alguma informação no disco rígido, temos de pagar dinheiro por isso. Temos de comprar um disco de 100 GB ou isso. Não importa realmente qual é a informação, mas o facto de haver uma certa quantidade física pelo qual pagamos dinheiro diz-nos que na realidade a informação é física. Por exemplo, agora estou a falar consigo. A informação está a ser transmitida através do som. Eu podia escrever uma carta e a informação ficaria armazenada sob a forma de tinta e letras no papel. Assim que percebemos a ideia de que a informação é física, começamos então a perguntar-nos se as leis da física restringem a forma como a informação pode ser processada, ou no caso da física quântica,